Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo. Esse vídeo, sobretudo, vai ser sobre visto de estudos, de um modo geral, algumas dicas que eu vou dar, algumas opiniões também. Muitas pessoas podem estar perguntando agora, mas outro vídeo relacionado a estudo? Na verdade, eu vou aproveitar para resolver toda a questão com relação ao estudo, por quê? Porque a demanda para estudar no Canadá está sendo grande, né? Não só brasileiro, mas muitas nacionalidades de outros países estão indo estudar no Canadá, visitando algumas escolas no Canadá que eu tenho parceria com elas. Muitas delas tiveram um aumento de 100 a 400% na demanda e aceitação de estudante internacional. Para o Brasil, especificamente, isso é um assunto, eu acredito que seja do momento, porque por conta da crise, descontentamento com o nosso país, muitas pessoas estão realmente usando a ideia de estudar no Canadá para conseguirem o visto de uma maneira mais rápida para ir para o Canadá com a família. Bom, o que eu gostaria de abordar nesse vídeo é alguns aspectos com relação ao pedido de visto de estudos, né? Um ponto que eu queria explicar para vocês é a questão da recusa. Eu sei que ter um pedido de visto recusado é uma situação bastante frustrante, eu realmente concordo com vocês. Mas o que precisa ficar muito claro é que uma recusa, ela é um ato genuíno de um oficial de imigração canadense. Então, mesmo que o candidato não concorde com os motivos alegados do pedido de visto, essa recusa, ela é genuína. O oficial de imigração, ele sempre vai colocar no sistema os motivos pelos quais ele não está satisfeito com o caso. E se tiver algum ponto muito específico daquele pedido de visto, geralmente ele salienta nas anotações dele o que ele levou de positivo daquela pessoa, o que ele considerou positivo, e ele, sobretudo, explica por que ele chegou naquela conclusão. Então, quando uma pessoa fala assim, eu não concordo, porque o oficial de imigração não foi com a minha cara, gente, não existe esse tipo de tratamento tão pessoal. A recusa, ela não é pessoal. O oficial de imigração pode ter tido algum ponto muito específico sobre você, que para ele, no pedido de visto, ou não faz sentido, ou a história não bate, ou ele não ficou satisfeito com uma situação, que para você, aquela situação é uma situação, digamos assim, boa, perfeita, tá? Então, isso é muito importante de entender. A questão dos fundos, tá? Muita gente pergunta sobre a questão dos fundos, quanto tem que ter, quanto o consulado pede, e na verdade isso eu acho que gera muita controvérsia quando os clientes estão buscando as escolas, estão em contato com a escola e ao mesmo tempo com a pessoa que vai ajudar no pedido de visto e estão pegando informações até no site do governo do Canadá. Então, o que acontece? Não existe uma lei de imigração que diga qual é o valor que precisa ser apresentado para se estudar no Canadá. Existe uma sugestão no site do governo do Canadá, quando eles falam sobre os 10 mil dólares por pessoa, mas esse valor, eu considero ele baixo se a gente levar em conta o custo de vida no Canadá. Quando você já está estudando no Canadá e vai fazer a tua extensão do Study Permit, ou vai emendar um curso no outro, eu percebo que a imigração, ou seja, o escritório de imigração no Canadá, é um pouquinho mais maleável com relação aos fundos. Por quê? Porque a pessoa já vem estudando, ela tem um Study Permit, o cônjuge tem um Work Permit, às vezes a pessoa já está gerando uma renda no Canadá, ela mostra que ela está frequentando as aulas normalmente. Então, o Canadá, nesse aspecto, vai ser um pouco mais tranquilo na hora em que a pessoa vai pedir a extensão. Agora, quando você está fazendo o teu pedido de visto pela primeira vez no consulado do Canadá, é óbvio que neste momento o consulado vai ser rigoroso. Por quê? Por conta da situação do Brasil. O nível de desemprego está aumentando muito, a nossa moeda está desvalorizando e o custo de vida no Canadá, ele não é barato.
né? Então, o oficial de imigração, na hora que está analisando o teu pedido de visto, ele pode ser mais rigoroso e, em alguns casos, até ser um pouco mais flexível. Por quê? Porque ele pode avaliar vários aspectos daquele pedido de estudos. Às vezes, ele não vai olhar só o salário que a pessoa tem ou aquele investimento. Ele vai olhar sempre o pedido de visto dentro de um contexto. Ele vai avaliar qual é a profissão da pessoa, há quanto tempo ela está naquele emprego, quanto ela ganha, o que ela tem de patrimônio, o curso que ela vai fazer, se a cidade onde a pessoa vai estudar tem um custo de vida alto, quantos dependentes estão indo, quantas são as crianças. Então, assim, tem muitos aspectos que o oficial de imigração pode olhar e você acha que ele talvez não levou em conta que você tinha aquele investimento gordo muito bom. Não é só isso, isso precisa ficar claro. Aconteceu comigo no ano de 2017, 18, eu diria que eu tenho atendido um número recorde de pessoas recusadas, né? E me chamou a atenção uma meia dúzia de casos de pessoas com muito dinheiro e que foram recusadas. E na recusa, ficou claro por parte do consulado que o oficial de imigração que analisou aqueles casos, ele prestou atenção, às vezes, no histórico profissional da pessoa, no que ela faz no Brasil, a frequência com que ela viaja. Então, em certos casos, aquele valor, não sei, uma aplicação de 500 mil reais, talvez não impressionou o oficial de imigração naquele pedido de visto. Bom, na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você quer estudar no Canadá e quer aplicar para o seu visto, aplique, tá? De toda maneira, o que tem que ficar claro é que cada caso é um caso. Quem vai decidir o teu caso é o oficial de imigração. Eu, especificamente, sempre gosto de analisar o perfil do estudante, do cliente, considerando que eu sou um oficial de imigração, justamente porque eu sei todos os aspectos que o consulado vai olhar naquele caso. Pode ser que no teu caso específico, o oficial de imigração não foi tão rigoroso, ou talvez ele considerou alguns aspectos importantes do teu caso de positivo, e aquele ponto do teu perfil que talvez é um pouco mais frágil, para ele não foi tão relevante. Por isso que, quando uma pessoa quer a minha opinião, eu gosto de falar de todas as formas que o caso poderia ser olhado pelo oficial de imigração. Por quê? Porque eu não sei o rigor do oficial de imigração que vai pegar o teu caso, e também para você ver até onde pode ir uma análise por parte de um oficial de imigração canadense. E, por fim, porque eu acho que é importante o candidato saber aspectos que são avaliados, porque se por acaso aconteceu uma recusa, ele estava ciente que no caso dele, aquele ponto específico poderia ser um problema. Eu, particularmente, não tenho índice em pedido de visto de estudos. Os casos que fazem o processo comigo do início ao fim, eu não tenho recusa. Então, eu acredito que a minha estratégia, talvez, está funcionando bem, né? As recusas que eu mais tenho contato são pessoas que foram recusadas e aí acabam me procurando. Mas não é muito comum eu ter um índice de recusa muito alto. Não que eu sou perfeita, não é nada disso, mas eu acredito que, pelo menos eu tento mostrar para o cliente que a gente precisa montar um pedido de visto, sobretudo, coerente. Alguns aspectos com relação ao pedido de visto, principalmente a documentos, tá? Então, a questão de fundos, acho que ficou mais ou menos resolvido, a questão de valor, e detalhe, cada caso é um caso. Significa que num pedido de visto, talvez vai apresentar os documentos só do cabeça do perfil, às vezes vai usar a documentação de um patrocinador, às vezes o patrocinador nem tem tanta reserva. Então, assim, eu particularmente não gosto de fazer uma fórmula igual para todo mundo, porque às vezes aquele cliente tem um aspecto que eu acho interessante realçar e talvez num outro cliente aquele ponto eu não vou tentar realçar tanto, porque eu sempre considero a situação do cliente, todos os aspectos, né? Essa semana foi bastante interessante. Eu estava fazendo a troca de e-mails com um cliente e ele falou assim para mim: Maria João, eu fiquei pesquisando na internet e me falaram que eu não posso informar que eu sou formada, não é bom eu colocar no meu pedido de visto de estudos meus diplomas e certificados, porque o consulado vai recusar.
Gente, consulado não tem uma fórmula padrão que vai recusar todo brasileiro que está apresentando um diploma ou o seu currículo. Não tem nada a ver, né? É interessante a gente entender que se você é adulto, formado, tem sua profissão, tem estabilidade, eu sempre acho que você mostrar para o oficial de imigração que você é qualificado, você está mostrando que você teria capacidade, sim, de fazer um curso internacional. Então, é aquela coisa, certas fórmulas, né, que ficam se usando aí na internet, eu acho que precisa saber filtrar, por quê? Porque às vezes o que funcionou com uma pessoa poderia não funcionar com você. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração a tua história. Outro ponto que eu queria falar é a questão dessa carta de intenção, né? Tem muitas pessoas que acham que o pedido de visto foi recusado porque ela não fez a carta de intenção, ou na carta de intenção ela não falou tal ponto. Primeiro, o consulado está com o pedido de visto, né, da pessoa, e tem toda a documentação dela, imposto de renda, holerite, extrato de banco, currículo, carteira de trabalho, contrato social, quer dizer, o oficial de imigração já tem um apanhado de informações daquele candidato. Então, não é, às vezes, uma sentença de uma carta que, não tem, não é assim que funciona. A carta de intenção é para você, em poucas palavras, da minha visão, mostrar para o consulado quais teus planos e por que você quer estudar no Canadá. Existem algumas pessoas que gostam muito de usar modelos, né, ou ficam dividindo modelos de carta, de intenção na internet. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu trajeto de vida, cada um tem a sua história profissional, acadêmica e financeira. Então, eu acho muito complicado usar uma carta, um único formato, para clientes tão diferentes de tantas localidades do Brasil, né? E hoje, inclusive, muitos clientes meus que estão fora e a gente está fazendo o processo online. Então, é assim, é legal pegar essas informações na internet, mas é muito importante você levar em consideração certos fatores específicos sobre a sua vida. Porque eu também já vi muitos casos potencialmente excelentes para aprovação do visto serem recusados, por quê? Porque a história que a pessoa montou para ir para o Canadá não é coerente. Então, às vezes, a pessoa tem um bom dinheiro, tem estabilidade, tem uma qualificação, mas o que ela alega para estudar, ou certos aspectos que ela apresenta no pedido de visto, acaba mostrando, talvez, alguns pontos que não seriam bons para o oficial de imigração, que é o que tem acontecido bastante. E, por fim, essa questão do dual intent, que algumas pessoas falam, né? Essa carta do dual intent, ela funciona muito bem quando a pessoa já tem um processo formal em andamento, ou seja, ela tem um processo, ela tem um número de processo, ela já está em contato com o governo do Canadá, ela está recebendo solicitações oficiais. Enquanto ela não tem um processo de imigração oficialmente aberto, ela não tem que fazer a carta desse dual intent, tá? Porque algumas pessoas também estão falando isso na internet de uma maneira um pouco popular, assim, um pouco mais vulgarizada, digamos assim. Então, precisa tomar cuidado com a maneira como você vai montar o pedido de visto. Algumas pessoas estão simplesmente montando uma fórmula e essa fórmula está se espalhando, e aí é que eu acho que é o grande barato da coisa, né? É você usar uma fórmula que parece boa, mas você não percebe os pontos bons e ruins que teria naquela fórmula para você ver o que você vai usar a teu favor. Isso daí são pontos que são opiniões minhas, pessoais, né? A maneira como eu gosto de avaliar os casos, porque além do cliente saber como o pedido dele vai ser feito, por que é importante ser feito daquele jeito, a hora que o caso dele é abordado pelo consulado, ou o consulado indaga alguma coisa, ele sabe, né? Ele sabe da estratégia usada, não é? Então, eu acho importante a pessoa entender esses aspectos para não ser pega de surpresa. A questão de estudar no Canadá, sim, pode ser interessante. Eu, de novo, repito que
É importante você escolher um curso que tenha a ver com o seu perfil, levando em conta as regras de imigração de cada província, porque isso pode fazer diferença no final. Então, era basicamente isso que eu queria falar. Eu não queria me estender muito, porque hoje em dia, até porque eu comecei um pouco tarde a fazer meus vídeos, já existem muitos vídeos por aí na internet. O que eu queria realmente era mais deixar o meu toque com relação a esses aspectos, porque às vezes a pessoa fica inibida para tentar um visto, porque ouviu uma dica. Então, assim, se você realmente quer ir para o Canadá, quer estudar no Canadá, tente fazer a sua aplicação. Mas se você gostaria de ver alguns aspectos do teu perfil positivos, ou como a gente realçar o que tem de melhor nele, sempre eu acho legal a gente primeiro fazer essa estratégia antes, até para você gastar a energia na tua aplicação de uma maneira um pouco mais tranquila, porque realmente se planejar para ir para o Canadá não é um plano fácil, ele demanda tempo, dinheiro, e eu sei também que a gente perde muita energia emocional na hora de fazer uma aplicação dessas. Tem uma pergunta, acho que é aqui do Lucas, que ele diz que ele está pensando em ir para o Canadá e quer fazer mestrado ou doutorado. Na verdade, não é que é tranquilo, né, Lucas? Na verdade, qualquer pedido de visto que você vai fazer no consulado vai passar por um julgamento do oficial de imigração, né? Então, assim, não dá para dizer que é tranquilo, porque você tem que pagar a taxa, tem que apresentar os documentos, tem que comprovar a renda. Às vezes uma pessoa vai fazer um mestrado ou doutorado, mas ela tem uma bolsa ou uma bolsa parcial. Então, assim, muitos aspectos contam na hora de avaliar esse tipo de pedido de visto. Às vezes o aluno tem uma reserva limitada, mas ela vai ter uma ajuda de custo que é suficiente para bancar os estudos dela, ou de repente os pais têm um salário mensal bacana. Então, aí o legal seria depois realmente ver o teu caso, para ter uma noção se está ok ou não, mas se você é da área acadêmica, né, tem um motivo genuíno para isso, tem o convite da universidade, é realmente mais uma questão de montar o pedido de visto direitinho. Então, assim, eu acho que era basicamente esses aspectos que eu queria falar. Para finalizar meu vídeo, as pessoas que já estão se programando para 2019 já podem dar entrada nos seus pedidos de visto se já tem a carta de aceitação. A gente não pode esquecer que a partir de dezembro, o brasileiro vai precisar tirar biometria. Então, na verdade, aí isso vai ter mais custos ainda na tua aplicação de visto, porque dependendo da cidade em que você você vai ter que viajar para a cidade onde tem o VAC para você tirar as digitais. Então, assim, tem o gasto de locomoção, às vezes de estadia. Então, se você já tem a carta de aceitação e vai ter até o final do ano, já para 2019, o legal seria a gente tentar dar entrada para você evitar mais esse gasto. Como o dólar canadense nessas últimas semanas deu uma leve aumentada e as taxas são em dólar, então, assim, quanto mais a taxa em dólar aumenta, mais reais sai do nosso bolso, que é uma coisa meio chatinha, né? O Gi Rício está perguntando se manter a empresa aberta é uma questão de vínculo. Eu acho que eu tinha comentado no vídeo anterior que não existe um documento ou um aspecto que diga o que é vínculo para o oficial de imigração. Geralmente, vínculo em si não é uma escola, não é um emprego, não é um carro, não é um parente doente, não é uma faculdade trancada, não é uma dívida. Na verdade, vínculo é quando o oficial de imigração, dentro de um contexto, acha que a pessoa não tem motivação para estar no seu país. Obviamente que se você tem uma empresa e você vai ter ganhos remotos dessa empresa, bacana. A gente pode colocar no teu pedido de visto essas informações para mostrar para o consulado que você, inclusive, vai manter uma retirada, que isso te ajudaria, inclusive, para a tua sobrevivência no Canadá. Então, essa questão de vínculo também ela é muito discutível. Dependendo do caso, é interessante avaliar a situação. E aí, eu geralmente faço de caso para caso, né? Na verdade, não existe nem vantagem nem desvantagem fazer online ou pelo VAC. A diferença de fazer online é que toda a documentação já vai direto para o consulado, sem passar pela intermediação do VAC, e você não paga a taxa do VAC para mandar a papelada.
Porque quando você vai no VAC, você paga a taxa para o VAC para eles mandarem o teu pedido para o consulado e depois você ainda vai ter que pagar outra taxa para ter o passaporte devolvido. Então, eu acho vantagem fazer online justamente porque você, da sua casa, do seu laptop, pode montar toda a aplicação e já ir direto para o consulado sem ter que ir no VAC, tá? Não pode, ainda não foi publicada, tá, Ednilson, as regras com relação à biometria, tá? Mas quando entrar em vigor, provavelmente os brasileiros vão ter que deslocar-se até o VAC mais próximo para tirar as biometrias. O que eu sei, mais ou menos, que não é uma notícia tão boa, é que não vai aumentar muito o número de localidades do VAC, tá? Então, assim, provavelmente vão ser nas 2 ou 3, 4 maiores cidades do Brasil. Então, assim, pessoas que forem de estados e cidades um pouco mais longínquas, provavelmente terão gasto, sim, de deslocamento. De qualquer maneira, a gente precisa esperar as regras entrarem em vigor para a gente ter certeza tudo como vai funcionar. Mas se você já sabe onde vai estudar e tem a carta de aceitação, pode ser legal adiantar para dar uma economizadinha aí nesse gasto. Se precisar de ajuda, tem uma colega que é a minha parceira em educação, então a gente está correndo bastante esses últimos dias com as matrículas. Então é isso, gente. Eu queria deixar meu agradecimento. Faça seu planejamento direito, faça com calma. É importante você pegar dicas, né? As dicas são bem-vindas, obviamente, mas também pegue informações no site do governo do Canadá para você pegar as informações oficiais. E se você percebe que tem pontos do teu perfil que não te deixam seguro, analise esses pontos para você ver que curso vale a pena fazer. Porque às vezes você vai muito desesperado a comprar um college e às vezes, ou o college que você escolheu não se enquadra no teu perfil. Mas, enfim, como eu sempre digo, se planejar, ser crítico, saber o que tem de positivo e negativo do perfil da pessoa e das condições dela, inclusive financeiras, porque às vezes ela está desesperada para ir em setembro de 2018, mas não seria tão complicado ela esperar até setembro de 2019, por exemplo, para ir para a próxima turma para começar o college. Entende o que eu estou falando? Então, assim, às vezes um bom planejamento pode frustrar menos a pessoa até com relação a dinheiro, né? Porque não tá fácil você morar num país onde a moeda está tão valorizada como é o Canadá e Estados Unidos em relação ao nosso dinheiro, que está muito desvalorizado nessas últimas semanas. Queria deixar meu agradecimento pelo prestígio. Logo em breve eu vou fazer outra live mais relacionada a um aspecto de imigração, mas eu acredito que, por hora, o que eu falo aqui já pode ser interessante para quem está pensando em estudar no Canadá. Se tiverem dúvidas, podem me escrever. Geralmente eu respondo os e-mails no mesmo dia. E se você já tem um plano que você traçou e gostaria de ter uma opinião, pode me mandar o e-mail, que geralmente eu digo por que eu acho esse plano bom ou não. E dependendo do caso, aí o mais sensato até seria fazer a entrevista com a pessoa. Aproveitem o resto da noite e obrigada por me acompanharem aí nas mídias sociais. Vejo vocês em breve.